Hoje vamos produzir esse lindo centro de mesa, modelo redondo, e eu coloquei o nome de Edi. Isso mesmo, olha a lindeza que ficou essa peça. Olha esse detalhe na parte marrom, pessoal. Olha que lindo. Olha isso aqui. Olha como ficou perfeito esse trabalho em duas cores, porque deu esse degradê que a pessoa olhando assim fala, como que faz? E é bem simples de fazer, não tem nenhum segredo. E conforme vocês vão fazer, vocês vão ver que é simples, gente. O desenho, deixa ele dessa forma assim, ó. Mas nada é do que a mesma carreira. Essa carreira é a mesma, ó, essa carreirinha é essa. Mas parece que eu intercalei, ó. Tá vendo? A sensação que eu intercalei, e aqui também, ó. Como ficou perfeito esse trabalho. Olha. Olha a lindeza. Vou mostrar mais de pertinho para vocês verem. E ficou, pessoal, em todo o decorrer da videoaula, vocês vão ver que o trabalho ele vai ficar todo despencado. E a sensação que vocês vão ter é, tá dando errado. Ai, que tá errada a receita, tá? Não. Pode continuar fazendo. Ele vai, tipo, ficar feio, mas no final ele fica igual, meu, ó. Perfeito, tá vendo? Perfeito, perfeito, perfeito. Aqui, ó. Essas correntinhas também. Quando chegar essas correntinhas, se vocês quiserem fazer menorzinha, pode fazer, porque aqui na minha, eu acredito ter colocado muita correntinha, mas mesmo assim ficou perfeito, pessoal. E a minha peça, ela ficou com 53 centímetros de diâmetro, 53, 54 aproximadamente, pessoal. Dessa parte aqui, ó, que picou, até esse ficou com aproximadamente 53, 54 centímetros. E ficou pesando 220 gramas. Lembrando que eu estou trabalhando com barbante número 4. Se você estiver usando o barbante número 6 ou número 8, tamanho e peso será diferente. Mas o efeito final será o mesmo. Tudo bem, pessoal? Vamos para o passo a passo? Para confeccionar o meu centro de mesa, eu vou utilizar barbante numeração 4 na cor marrom, barbante numeração 4 na cor branco, uma agulha de crochê 3 milímetros e uma tesoura para cortes. Vou iniciar com o barbante na cor marrom. E aqui, ó, eu vou pegar, deixar uma sobra aqui no dedo, passo os 2 dedos, trago ele aqui para trás, ó. O melhor, forma bem simples, ó. Peguei o barbante, passei nos 2 dedos, ó. Os 2 dedos, ó. Pego ele para cá, insiro a minha agulha, pego o barbante e pronto. Vou fazer novamente, ó. Deixa eu dar aqui um zoom. Peguei o barbante, normal, deixa aqui uma ponta para me rematar, ó. Faço dessa forma e seguro. Segurei o barbante aqui e lá. Insiro minha agulha aqui dentro do laço, puxo o barbante e um ponto baixo. Tá feito meu anel mágico de forma bem rápida. Agora eu vou subir 3 correntinhas. Uma, duas, 3 correntinhas. Vou voltar aqui dentro, vou fazer mais 2 pontos altos. Contando com as 3 correntinhas, 3 pontos altos. Lembrando que eu estou trabalhando, ó, vou trabalhar aqui do lado onde tá a sobra de barbante. Por quê? Porque eu quero que, quando eu finalizar minha peça, o meu trabalho ele fica mais seguro, eu trabalhando aqui em cima. Então, fiz os 3 correntinhas, os 3 pontos altos, vou fazer 2 correntinhas. Uma e 2. Volto aqui dentro do anel e vou construir mais 3 pontos altos. 2, 3. Uma, 2 correntinhas, volto dentro do anel e faço mais 3 pontos altos.
Na verdade, aqui dentro desse anel mágico, a gente vai construir 5 grupinhos de 3 pontos altos separados por 2 correntinhas. Ó, 2 correntinhas, vou fazer aqui o bloquinho de número 4. 1, 2 e 3. 1, 2 correntinhas. Não esqueça de vocês se inscrever no canal para quem ainda não é inscrito, porque quem já é inscrito, obrigado pela companhia. Agora eu vou fazer o 5º bloco. 1, 2 e 3. Então, aqui eu fiz, ó, 1, 2, 3, 4 e 5. Agora eu vou pegar essa sobra aqui do anel, ó, do fio, e vou fechar aqui meu anel mágico. Dessa forma. Passo as 2 correntinhas, vou vir aqui na segunda correntinha, insira minha agulha e fecho com ponto baixíssimo. Vou caminhar com ponto baixíssimo pro segundo ponto, ponto baixíssimo pro terceiro ponto e ponto baixo pro espaço 2 correntinhas. Vou subir mais 2 correntinhas com o ponto baixo, 3 correntinhas. E vou fazer aqui, ó, ponto alto. 2 correntinhas, volto o mesmo espaço e vou fazer mais 3 pontos altos. Então, aqui nesse primeiro espaço, eu fiquei com 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Dessa forma. Faço 2 correntinhas. 1, 2. Deixa eu soltar aqui o fio. É assim mesmo que funciona. Solta aqui a quantidade boa. A gente dá continuidade. Fiz 2 correntinhas. Agora eu vou vir no próximo espaço e vou fazer 3 pontos altos. 1, 2, tremeu um pouquinho, mas é normal, tá, pessoal? 3, 2 correntinhas e mais 3 pontos altos no mesmo espaço. Então, aqui, eu já tenho 2 leques. 2 correntinhas. No próximo espaço, eu vou construir um leque. Que são 3 ponto alto, 2 correntinhas e mais 3 ponto alto. 1, 2 e 3. 2 correntinhas. E vou fazer aqui 3 ponto alto. 2 correntinhas. E mais 3 ponto alto. Uma, 2 correntinhas, vou vir no último espacinho aqui e vou construir o leque. São 3 ponto alto. 2 correntinhas e mais 3 ponto alto. Lembrando, pessoal, que eu estou trabalhando com o barbante número 4. Mas vocês podem trabalhar com a espessura do fio da preferência de vocês. Seja ele número 6, 8 ou um fio mais fino. A única diferença é que ele vai ficar menor. Eu acreditando, tenho certeza que no fio Anne, um fio mais fino que esse, ele vai ficar menor, mas ele vai ficar muito delicado. Ó, 2 correntinhas. Vou na terceira correntinha do primeiro ponto alto e fecho com ponto baixíssimo. Vou com ponto baixíssimo pro segundo ponto, com ponto baixíssimo pro segundo ponto e com ponto baixo pro espaço do leque. Vou subir mais 2 correntinhas e repetir o leque. Deixa eu só mostrar aqui para vocês, finalizar aqui esse leque, mostrar para vocês como que ficou aqui a minha segunda carreira, que na verdade a gente tá iniciando a terceira. Deixa eu só finalizar o leque, eu já mostro para vocês. Ó como tá ficando. Aqui eu fiz a primeira e a segunda. A gente vai nessa terceira. Aqui, ó, ainda tá aberto.
É só vocês fechar, que dá pra fechar bem, ó. Olha, olha que lindo. Olha a perfeição. Fiz aqui o leque, vou fazer 2 correntinhas. Sempre vou fazer 2 correntinhas de separação. E aqui nesse espaço de 2 correntinhas, eu vou fazer 2 ponto alto. 2 correntinhas dentro do leque. Eu vou repetir o leque, que são 3 pontos altos. 2 correntinhas e mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3. 1, 2 correntinhas. No próximo espaço, eu faço 2 pontos altos. Eu faço bloquinho de 2 pontos altos. 2 correntinhas. No próximo espaço, 3 pontos altos. 2, 3. 2 correntinhas e mais 3 pontos altos. 1, 2 correntinhas. No espaço, eu coloco 2 pontos altos. 1, 2 correntinhas. E o meu leque. São 3 pontos altos. 2 correntinhas e 3 pontos altos. 1, 2 correntinhas e 2 pontos altos. 1, 2 correntinhas e vou repetir o leque. 3 pontos altos. 2 correntinhas e mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Pessoal, a iluminação não tá muito boa porque é a iluminação que eu tenho. Quem sabe em breve, quando meus vídeos viralizar aqui, eu tenho a iluminação melhor, né? Eu mudo para casa mais arejada, a iluminação melhora. Por enquanto, vai ser essa iluminação. Ó, 2 correntinhas, vou vir na terceira, 1, 2, terceira correntinha, insiro minha agulha e fecho com ponto baixíssimo. E vou caminhar com ponto baixíssimo pro segundo, pro terceiro e ponto baixo aqui no espaço de 2 correntinhas. Ó como é que tá ficando o nosso trabalho. Olha a lindeza disso. Então, aqui, pessoal, vai ser só repetição. Para o nosso vídeo não ficar tão extenso, aqui eu vou fazer mais um pouquinho com vocês, porque aqui é simples. Aqui é onde eu tenho leque, eu vou repetir leque. E é onde eu tenho espacinho de 2 correntinhas, eu vou intercalando. Onde eu tenho espaço de 2 correntinhas, coloco 2 pontos altos. Onde eu tenho 2 pontos altos, 2 correntinhas. Vou fazer desse canto a esse para mostrar para vocês. Aí eu vou adiantar minha peça. Que eu vou fazer o leque, ó. 3 pontos altos. 1, 2 correntinhas. E 3 pontos altos. 2 correntinhas. E no espaço de 2 correntinhas, 2 pontos altos. Aqui eu tenho 2 pontos altos, então eu faço 2 correntinhas, pulo eles, venho no próximo espaço e passo 2 pontos altos. Faço 2 correntinhas, vou para dentro do leque e vou repetir o leque. Que são 3 pontos altos.
2 correntinhas e 3 ponto alto. Acho que fugiu, né? Ó, então ficou assim. Essa é a carreira 1, 2, 3, a carreira de número 4. Eu tenho 2 bloquinhos. Na próxima eu vou ter 3, na próxima eu vou ter 4. Então, eu vou continuar fazendo aqui essa repetição. Quando eu tiver 4, quando eu tiver na carreira, onde eu tiver 4 bloquinhos de 2 pontuais separados por 2 correntinhas, eu volto com vocês que a gente vai aumentar aqui, ó, dentro do leque. Continuo de vocês aí, que eu vou dar continuidade no meu e já volto. Finalizei aqui, ó, minha repetição. Fiz 1, 2, 3, 4. Fiz 4 bloquinhos de 2 pontuais separados por 2 correntinhas. E aqui, ó, onde a gente tem um leque, eu já fiz 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos. Vou fazer mais 2 correntinhas. E vou fazer mais 3 pontos altos. Essa carreira, a única diferença vai ser aqui, ó. Que a gente, em vez de ficar com um leque, a gente vai ficar com um grupinho de 3 pontos altos separados por 2 correntinhas. Fiz aqui meus 3 pontos altos, vou fazer 2 correntinhas. E agora eu vou ter 5 bloquinhos de 2 pontos altos separados por 2 correntinhas. Já tenho aqui 2. Faço 2 correntinhas. No próximo espaço, 2 pontos altos. 2 correntinhas. No próximo espaço, 2 pontos altos. 2 correntinhas. No próximo espaço, 2 pontos altos. 2 correntinhas. Todos os cantos a gente vai fazer igual a gente fez aqui, ó. Fiz 2 correntinhas, vou dentro do leque e vou fazer 1, 2 e 3 ponto alto. Faço 2 correntinhas, volto dentro do mesmo espaço e vou fazer mais 3 ponto alto. Faço 2 correntinhas, volto dentro do mesmo espaço e vou fazer aqui 3 ponto alto. Então, a gente vai ficar assim, ó. Onde a gente tem o leque, a gente vai ficar com um grupinho de 3 pontos altos separados por 2 correntinhas. Todas as vezes que a gente chegar aqui no leque, a gente vai fazer essa repetição. E aqui, ó, a gente vai ficar com um grupinho de 5. Ó, 1, 2, 3, 4 e 5. 5 grupinhos de 2 pontos altos separados por 2 correntinhas. Vou trabalhar toda a volta. Chegar aqui, eu fecho com ponto baixíssimo e volto pra gente dar continuidade na próxima volta. Finalizando aqui minha carreira, vamos fechar junto. Fazer 2 correntinhas e fechar aqui na terceira correntinha. Agora eu vou seguir com pontos baixos até o espaço de 2 correntes. Pontos baixíssimos, perdão. Subir 1, 2, 3 correntinhas. Aqui eu vou fazer 1, 2 e 3 ponto alto. Faço 2 correntinhas, volto esses mesmos espacinhos de corrente e vou fazer aqui 3 ponto alto. 2, 3. Sem correntinha, laço, vou vir no próximo espaço e vou fazer aqui novamente um leque. São 3 pontos altos. 2 correntinhas. E mais 3 pontos altos. Pessoal, esse barulho é minha máquina centrifugando. Então, fiquei assim, ó. 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos. Sem correntinha, lacei, fui direto no próximo espaço e fiz novamente o meu leque. Agora aqui,
fazer 2 correntinhas. Fiz as 2 correntinhas. Vou vir aqui, ó, do lado e faço 2 pontos altos. Só um instante. Perdão, pessoal, aqui, ó, 2 correntinhas. E vou vir em cima do grupinho de 2 pontos altos e vou fazer 1 ponto alto para cada ponto. 1, 2. E no espacinho aqui à frente, eu vou fazer mais 2 pontos altos. Ó, fiquei com 4 pontos altos. Faço 1, 2 correntinhas. Pulo esse grupinho de 2 pontos altos, ó. Vou direto em cima desse aqui e faço 1 ponto alto. Faço uma correntinha, volto em cima do segundo ponto alto e faço 1 ponto alto, ó, ficando assim. Fiz os leques, depois 2 correntinhas e vim em cima do grupinho de 2 pontos altos, trabalhei 1 ponto para cada ponto, no espacinho seguinte, 2 pontos altos, ficando com 4. Fiz 2 correntinhas, pulei esse grupinho, vim direto em cima do próximo, ó, eu trabalhei 1 ponto alto, uma correntinha e 1 ponto alto. Faço 2 correntinhas, pulo o ponto alto, vou vir aqui nesse espaço e vou fazer 2 pontos altos. E em cima do ponto alto, 1 ponto alto. E em cima do próximo ponto alto, 1 ponto alto. Ficando com 4. 1, 2 correntinhas. Venho, ó, dentro do espaço e vou fazer aqui o que a gente fez na outra parte. Aqui eu faço 2, 3 pontos altos, 2 correntinhas e mais 3 pontos altos. Uma, 2 correntinhas. Opa, perdão, aqui a gente tá na parte de cima, então a gente não faz correntinha, tá? Fiz os 3 pontos altos, eu laço, venho direto no próximo espaço e vou fazer o meu leque, que são 3 pontos altos. Duas correntinhas e mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Vou fazer aqui esse lado com vocês, aí os demais a gente... Opa! Ó, vamos fazer aqui tudo que a gente fez aqui. Eu vou fazer com vocês, aí nas outras laterais eu vou adiantar e a gente se encontra para iniciar a próxima carreira. Faço 2 correntinhas. Vou vir em cima desse grupinho de ponto alto e faço 1 ponto para cada ponto. Perdão o barulho, tá, gente? É o barulho da máquina. E no espacinho, 2 pontos altos. Faço 1, 2 correntinhas, pulo esse ponto, vou vir em cima desse, ó. Faço uma correntinha e vai ficar assim. 1, 2 correntinhas, pulo esse bloquinho de 3 pontos altos, vou vir nesse espaço e faço aqui 2 pontos altos. E em cima do ponto alto, 1 ponto alto, em cima do próximo ponto alto, 1 ponto alto. 2 correntinhas. Vou vir em cima do próximo, dentro do próximo leque e vou repetir o que a gente fez aqui, ó. Tá vendo? Então, vou seguir fazendo essa repetição por toda a volta, chegando aqui para finalizar e começar a próxima encontro com vocês. Só que não tá ficando perfeito. Ó, fiz aqui meus 4 pontos altos, vou fazer as 2 correntinhas. Vou vir na terceira correntinha aqui, ó, finalizo com ponto baixíssimo
E vou vir com o ponto baixíssimo pro segundo ponto baixíssimo pro terceiro ponto e ponto baixo pro espaço de 2 correntes. Vou subir 3 correntinhas e vou repetir aqui o meu leque. 3 ponto alto, 2 correntinhas e os 3 ponto alto. Fiz 3 ponto alto, 2 correntinhas e 3 ponto alto. Faço 1, 2 correntinhas, laço, vou vir aqui, ó, nesse espacinho e faço um ponto alto. 1, 2, 3 correntinhas. E vou repetir aqui o meu leque. 1, 2, 3 ponto alto. Faço 2 correntinhas, volto no mesmo espaço e vou fazer mais 3 ponto alto. Ó, aqui eu vou fazer com vocês, mostrar aqui pra vocês. Tudo que eu fizer desse canto a esse, eu vou fazer nos demais. Então, eu vou fazer aqui ó, com vocês de um leque ao outro. Aí, vou finalizar a peça, porque vai ser a mesma coisa, tá, pessoal? Então, aqui, ó, fiz um leque, 2 correntinhas, um ponto alto no espaço aqui do leque outro. 2 correntinhas e repeti o meu leque. Aqui eu vou fazer 1, 2, 3 correntinhas. Vou vir em cima do ponto alto, aqui, ó, e vou repetir os pontos altos. Então, aqui eu tenho 4 pontos altos, eu vou repetir eles, ó. 1, 2, 3 e 4. Aqui dentro, 2 pontos altos. 1 e 2. Ó, fiquei com 6 pontos altos. 1, 2 correntinhas. Vou vir dentro desse espaço corrente e vou fazer um ponto alto. 1, 2 correntinhas. Opa, que é só uma correntinha. Volto aqui dentro e faço um ponto alto. 1, 2 correntinhas. Vou vir aqui nesse espaço e vou fazer 2 pontos altos. E para os 4 pontos altos seguintes, eu vou fazer um ponto alto para cada ponto de base. 1, 2, 3 e 4. Ó, fiquei também com 6 pontos altos. Ó como tá ficando. Faço 1, 2, 3 correntinhas. Aqui eu tô fazendo 3 correntinhas. Se o de vocês têm necessidade de fazer mais correntinhas, vocês podem fazer, ó. Para sair do leque para vir aqui pro nosso desenho. Fiz 3 correntinhas. Vou vir aqui no meu leque e vou repetir o leque. Que são 3 pontos altos. 2 correntinhas. E mais 3 pontos altos. Duas correntinhas. E aqui nesse espaço, eu não tenho correntinha, mas eu tenho esse espacinho aqui, entre um leque e outro, eu faço um ponto alto. 2 correntinhas. E vou repetir o meu leque. 3 ponto alto, 2 correntinhas. E mais 3 ponto alto. Ó como tá ficando. Agora eu vou seguir trabalhando por toda a lateral. Chegando aqui para fechar, iniciar a próxima carreira, eu encontro vocês. Deixa eu diminuir o zoom para vocês verem. Ó como tá ficando lindo. Olha que tudo. Finalizei minha carreira e já iniciei a próxima fazendo aqui
um leque dentro do leque. Vou fazer 2 correntinhas. Vou vir nesse espaço e faço um ponto alto. 1, 2 correntinhas. Aqui eu vou fazer 3 correntinhas, ó. Venho aqui dentro, depois do ponto alto, faço um ponto alto. 2 correntinhas. E vou fazer aqui outro leque. Três ponto alto, 2 correntinhas. E mais 3 ponto alto. Ó, eu aconselho vocês sempre colocar a peça de vocês na bancada. Olha como tá ficando. Talvez eu vou fazer de 2 cores, não sei. Fiz o leque, agora eu vou fazer 1, 2, 3 correntinhas. Vou vir em cima do ponto alto, vou fazer ponto alto sobre ponto alto. 2, 3, 4, 5 e 6. Fiz um ponto alto para cada ponto alto de base. Fiz 6, agora eu faço mais um, fazendo aumento. Então, eu fiquei com 7 ponto alto. Faço uma correntinha, laço, vou dentro desse Vzinho e faço um ponto alto. Uma correntinha, volto dentro do espaço e faço mais um ponto alto, formando esse Vzinho aqui. Uma correntinha. Aqui eu já inicio com 2 pontos altos. 1 e 2. E vou fazer aqui, ó, ponto alto sobre ponto alto e ficarei com 7 pontos altos também. Tenho 4, 5, 6 e 7. Ó, fiquei com 7 ponto alto. 3 correntinhas. Venho em cima dentro do leque e vou repetir o meu leque. São 3 pontos altos. 2 correntinhas. E 3 pontos altos. 1, 2 correntinhas. Venho aqui nesse espacinho, um ponto alto. 1, 2, 3 correntinhas. E faço um ponto alto. Aqui eu tô fazendo 2 e aqui 3, que nesse espacinho aqui na próxima carreira, eu vou construir 5 pontos altos. 2 correntinhas. E vou repetir aqui o leque. 2, 3 pontos altos. 2 correntinhas. E mais 3 pontos altos. Olha como tá ficando. Então, tudo que eu fiz, ó, tudo que eu fiz desse leque a esse, a gente vai fazer nos demais. Vou fazer toda a volta. Eu não vou fazer tudo com vocês, que é repetição. E o vídeo vai ficar muito longo. Então, tudo que eu fizer, ó, de um leque ao outro, eu vou fazer nos demais, ó. Então, por ser igual, eu vou trabalhar de um leque ao outro com vocês, e os demais a gente vai ser repetição, então não há necessidade de fazer junto com vocês. Vou fazer toda a volta. Quando eu finalizar e iniciar a próxima, eu encontro com vocês. Já iniciei aqui fazendo um leque. Agora, sem correntinha, eu laço, vou vir aqui nesse espaço e vou fazer um ponto alto.
uma correntinha e um ponto alto. Ó. Sem correntinha, laço, vem aqui dentro desse espaço, e vou fazer 1, 2, 3, 4 e 5. 5 ponto alto. Sem correntinha, laço no espaço e faço um ponto alto. Uma correntinha. E no mesmo espaço, um ponto alto. Sem correntinha, vou dentro do leque, vou repetir o leque, ó. 2, 3. Uma correntinha, 2 correntinhas e no mesmo espaço, mais 3 ponto alto. A gente tá trabalhando em cima dos leques, tá vendo? Ó como que tá ficando. Faço 1, 2, 3 correntinhas. Vou vir em cima do ponto alto, dos pontos altos, e aqui vou repetir os 7 pontos altos sem aumento. Então, tem um 7 pontos altos na carreira anterior. Aqui também vou fazer 7 pontos altos. 3, 4, 5, 6 e 7. Olha como tá ficando. 7 ponto alto. Sem correntinha de espaço, eu laço, venho direto aqui dentro do ponto V e vou repetir o ponto V de 2 pontos altos. Fiz um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Sem correntinha, venho no próximo, ladinho aqui, e vou repetir meus 7 pontos altos. Venho 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Ó, sempre que vocês finalizar a carreira, vocês colocam aqui, ó, pra ver se tá certinho. Ó, aqui como é que tá, mas nas próximas carreiras vai ficar certinho. Fiz o 7 ponto alto, vou fazer as 3 correntinhas. Vou vir em cima do leque e faço o leque. 3 ponto alto. 1, 2 correntinhas e mais 3 ponto alto. Sem correntinha, laço, eu vou dentro desse primeiro espaço e faço um ponto alto. Uma correntinha e mais um ponto alto, formando aqui um Vzinho. Sem correntinha, laço, vou no espaço de 3 correntinhas e vou fazer 5 pontos altos. 2, 3, 4 e 5. Sem correntinha, laço, pulo ponto alto, e no próximo espaço um ponto alto. Uma correntinha e mais um ponto alto, forma daqui um ponto V. Sem correntinha, venho dentro do leque e vou repetir o meu leque. A próxima carreira, eu vou trocar a cor do fio, porque esse fio não vai dar para terminar a peça toda. Então, eu vou mesclar.
Então, na próxima carreira, eu vou continuar trabalhando com fio 4, mas com cores diferentes. Ó, ficou. Vou mostrar aqui pra vocês, fica melhor pra ver. Ó, de um canto ao outro, tá vendo? Ficou assim. Então, a gente, ó, conforme a gente vai fazendo, ele vai abaixando. Qualquer coisa, é só vocês também trocar, colocar menos quantidade de correntinha. Tudo bem, pessoal? Vou seguir trabalhando a minha peça por toda a volta. Chegando aqui, eu vou finalizar com ponto baixo, vou iniciar a próxima carreira com um fio claro e volto para a gente dar continuidade. Finalizei, já iniciei a próxima carreira e já voltei com a cor branca. Iniciei com a cor branca. Agora eu vou fazer uma, duas correntinhas. Vocês já vão colocando de vocês na bancada para ver se dá certo. Ó, coloca na bancada. Aqui eu vou colocar apenas uma correntinha. Aqui tá meu leque, então eu faço uma correntinha. Lembra que na carreira anterior eu tava sem corrente? Agora eu vou vir dentro do leque, que é esse leque, eu faço um ponto alto. Uma correntinha. Volto no mesmo lugar e faço um ponto alto. Faço uma, vou fazer uma correntinha, laço, vou vir, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Em cima desse primeiro ponto alto, ó, do grupinho de 5, e faço um ponto alto. Eu fiz uma corrente. Vou vir em cima desse ponto, um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. Laço, vou vir em cima do ponto alto, ó, do último ponto alto, e faço um ponto alto. Uma correntinha, venho dentro do ponto B e vou repetir, ó, um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Uma correntinha, igual a gente fez aqui. Venho dentro do leque e vou repetir meu leque. Um, dois, e três. Uma correntinha ou duas, se vocês quiserem, isso aqui não vai interferir muito. E faço aqui mais um ponto alto, pegada assim, ó. Agora, eu vou fazer três correntinhas. Uma, duas, três correntinhas. O que é que eu sugiro? Que vocês vai testar no ponto de vocês. Eu fiz três correntinhas. Agora, eu vou pular o primeiro ponto. Vou vir no segundo e faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Vou seguir trabalhando ponto alto sobre ponto alto. Fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis. E vou fazer o 7 aqui dentro, ó, desse espacinho. Entre o grupinho de 7 ponto alto e ponto V. Faço aqui o meu ponto alto. Sem correntinha, eu laço e vou vir dentro do ponto V e faço um ponto alto. Uma correntinha e no mesmo espaço, um ponto alto. Sem correntinha, vou vir aqui, ó, nesse espacinho e faço um ponto alto. E vou fazer aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco e seis. 6 ponto alto, porém eu fiz uma aqui, ó, então eu fico com 7 ponto alto também. Vou fazer as três correntinhas, uma, duas, três correntinhas. Vou dentro do leque
e vou repetir o meu leque. 3 ponto alto, 1, 2 correntinhas, três ponto alto. Agora, a gente vai repetir o que a gente fez aqui, ó. Uma correntinha, o que a gente fez aqui? Fez uma correntinha, vou vir aqui dentro do ponto V e vou repetir ele, ó. Um ponto alto, uma correntinha e 2 pontos altos. Uma correntinha. Vocês voltam aqui, ó, e olha o que a gente fez nesse, ó. Fiz o ponto leque, igual eu fiz aqui, ó. Agora eu fiz uma correntinha, vou vir em cima do primeiro ponto alto e faço um ponto alto. 3 correntinhas. Vou pular todos os pontos, vou vir em cima do último aqui do grupinho de 5 e faço um ponto alto. Uma correntinha dentro do ponto V, um ponto alto. Uma correntinha e um ponto alto. Uma correntinha no ponto dentro do leque, eu vou repetir o meu leque. 3 ponto alto. Uma correntinha e mais 3 ponto alto. Mostrar para vocês como que ficou. Ó. Ficou assim. Levantar para vocês verem melhor, apesar que a mesa aqui é branca, ó. E agora eu vou seguir fazendo essa repetição por toda a volta. Vocês percebem que toda vez que a gente inicia, ele meio que fica aqui ondulado, como se quem fosse emborcar. Mas na próxima carreira, quando a gente finaliza a carreira, ela fica de forma bem apoiada na bancada. Vou seguir fazendo assim por toda a volta. Chegando aqui, eu vou fechar com um ponto baixíssimo, iniciar o meu leque e volto com vocês. Fiz as 3 correntinhas, agora eu vou finalizar aqui na terceira correntinha, ó, onde eu iniciei. Pegar a alcinha aqui direto. E agora eu vou caminhar com ponto baixíssimo. Primeiro, segundo, terceiro e aqui pro espaço com ponto baixo. Vou subir 1, 2, 3 correntinhas. E aqui eu vou repetir o meu leque. São 3 pontos altos. Tá escorregando. Assim fica melhor para vocês verem. 2 correntinhas. E mais 3 pontos altos. Ficando assim. Eu vou mostrar para vocês como é que tá a minha peça até esse momento. Ó, tá assim. Perceba que ela tá meio que embabadada aqui desse lado, mas não se preocupe, que a gente vai fechar esse e vai abrir esse. Aí ele vai ficar com o caimento normal da peça. Vou fazer 2 correntinhas. Uma correntinha, perdão. Vou vir aqui dentro do ponto V e vou repetir o ponto V. Que é um ponto alto, a correntinha e um ponto alto. Ficando assim, ó. Agora eu vou fazer uma correntinha e vou vir nesse espaço aqui, ó, eu vou fazer 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Ó, uma corrente, o ponto V, uma corrente, vim aqui dentro desse espacinho e fiz 3 pontos altos. Aqui em cima desse ponto alto, eu vou fazer um ponto alto.
E aqui dentro eu vou fazer, ó, 4 pontos altos. 1, 2, 3 e 4. Em cima do ponto alto, um ponto alto. Tá bem pequeno o espaço, mas dá pra ver. Um ponto alto. Aqui a gente precisa ficar com 11 pontos altos, ó. Aqui tá com um ponto alto, depois do ponto V. E fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ponto alto. Aqui dentro eu vou fazer 3 pontos altos, totalizando a quantidade de 11. Ó. Então, fica 3 pontos dentro desse espaço, um ponto alto em cima do ponto alto. Aqui dentro, 4 em cima desse outro ponto, um ponto e mais 3 pontos altos, totalizando a quantidade de 11. Uma correntinha e venho dentro do ponto V, faço um ponto V, que é um ponto alto, a correntinha e um ponto alto. Agora eu vou fazer 1, 2 correntinhas. Deixa eu só ver se é uma correntinha, tá, pessoal? Coloco aqui dentro 3 ponto alto. Duas correntinhas. E mais 3 ponto alto. Ó. Ficando assim. Deixa eu me soltar aqui que eu tô presa. Fiz o meu leque. Vou fazer 1, 2, 3 correntinhas. Laço, vou pular o primeiro e o segundo ponto. Vou vir no terceiro, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Isso mesmo. Faço 2, 3, 4, 5. E aqui dentro, ó, antes do ponto V, eu faço mais um ponto, totalizando a quantidade de 6. Fiz aqui 6 ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Agora, sem correntinha, eu laço e vou vir aqui dentro do ponto V, ó. Agora, eu vou fazer apenas um ponto alto. Ó. Laço, vou vir aqui do lado do ponto V e faço um ponto alto. E agora, eu vou fazer mais 5 pontos altos. Contando com esse que eu já fiz, eu vou ficar com 6. 2, 3, 4, 5 e 6. Fiz 6 pontos altos. Deixa eu abrir aqui para vocês, ó. Fiz 6 pontos altos e o desenho tá se fechando, ó. Só dá para ver os pontos V quando a gente faz assim, ó. Agora eu vou fazer 3 correntinhas. 1, 2, 3 correntinhas. Laço, vou vir dentro do ponto V. Opa, dentro do leque. E vou fazer o leque. Aqui também eu peço um pouquinho da atenção de vocês, ó. Fez as 3 correntinhas? Coloca lá para ver se vai precisar de mais correntinha. O meu tá ótimo, tá vendo? Com 3 correntinhas. Mas caso o seu precise de mais correntinha, pode acrescentar. Ou então trocar a agulha. Ó, 3 ponto alto, 1, 2 correntinhas e mais 3 ponto alto.
Agora aqui, onde eu estou, a gente vai repetir o que a gente fez aqui, ó. Então, eu vou fazer uma correntinha, venho dentro do ponto B e faço um ponto V, que é um ponto alto, a correntinha e um ponto alto. Uma correntinha, vou vir nesse espacinho aqui, ó, e vou colocar 3 pontos altos. Lembra? Aqui a gente vai fazer a quantidade de 11 pontos altos. Aqui nesse primeiro espaço eu faço 3 correntinhas. Em cima do ponto alto, eu coloco um ponto alto. No espaço de 3 correntinhas, coloco 4 pontos altos. Em cima do ponto alto, um ponto alto. E nesse espacinho aqui de uma correntinha, eu vou colocar 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Uma correntinha. E vou vir dentro do ponto, desse pontinho B, e vou repetir. Um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Uma correntinha e venho dentro do ponto B. Perdão, gente, é do leque. E vou repetir o meu leque. 3 pontos altos, uma correntinha, ou 2, tanto faz. E coloco mais 3 pontos altos. Eu vou abrir para mostrar para vocês como é que tá a minha, ó. Trabalhei com vocês daqui até aqui, ó. Olha como tá ficando. Agora eu vou dar continuidade trabalhando aqui nas laterais. Perceba que toda vez que a gente inicia a carreira, parece que ele vai ficar embabadado. Mas não vai não, tá, pessoal? Ele tá pegando a fórmula do nosso trabalho, é assim mesmo. Então, eu vou seguir trabalhando a minha peça. Chegando aqui, eu vou fechar com ponto baixíssimo e volto pra gente dar continuidade à próxima carreira. Vou voltar para mostrar como é que ficou minha peça depois da carreira pronta e para iniciar a próxima volta. 6 pontos altos, vou fazer 3 correntinhas. Vou vir no primeiro, na terceira correntinha do primeiro ponto. Insiro minha agulha e fecho com ponto baixíssimo. Ponto baixíssimo pro segundo, ponto baixíssimo pro terceiro. E aqui eu vou fazer o meu leque. Um ponto baixo, mais 2 correntinhas. E aqui é a repetição do leque. Duas e mais 3 pontos altos. Ah, esqueci de mostrar pra vocês como é que tá ficando a minha peça. Olha que lindo. Olha a perfeição que tá ficando essa peça, pessoal. Aqui, como eu já iniciei, ele deu essa leve emborcadinha. Então, aqui eu fiz o meu leque. Esse aqui é o terceiro ponto. Vou fazer 1, 2, 3 correntinhas. Vou vir em cima do leque aqui, ó. Desse ponto B. Aqui é 2 correntinhas, tá? Eu coloquei 3, é 2. 1, 2. Vou vir em cima desse ponto B e faço o ponto V. Aqui, ó, vocês colocam da bancada e vê se vai precisar de mais ou de menos, tá? Aqui eu fiz 2. Uma correntinha e coloco um ponto alto, fazendo V. Então, aqui, ó, eu coloquei 2. Aí, vocês vão fazer daqui até aqui e vai ver se na torção de vocês 2 é o suficiente ou vocês precisam colocar 3 correntinhas. Fiz aqui as 2 correntinhas, o ponto B dentro do ponto B. Agora, eu vou fazer 1, 2 correntinhas. Vou vir aqui, ó.
em cima do ponto alto. Deixa eu só certificar se é isso mesmo. Isso. Faço 2 correntinhas. Uma correntinha, na verdade. Vou pular esse ponto meio, vou vir em cima do último aqui, ó. E faço um ponto alto. Fazer 1, 2, 3 correntinhas. Vou pular todo mundo, vou vir em cima, ó, desse terceiro aqui. Aqui não, pessoal, deixa eu refazer aqui. Aqui é 2 correntinhas. Eu vou vir em cima desse ponto, ó. E faço um ponto alto. Ó. 1, 2, 3 correntinhas. Vou pular 1, 2, 3, 4. No quinto, eu faço um ponto alto. 1, 2 correntinhas. Vou pular os 2, vou vir em cima do último e faço um ponto alto. 1, 2 correntinhas, venho em cima do ponto V e vou repetir o ponto V, que é um ponto alto, uma correntinha e o ponto alto. Aqui eu fiz 3 correntinhas, 2 correntinhas. Aqui eu vou fazer 2 correntinhas novamente e vou vir repetir o leque. 3 ponto alto. 1, 2 correntinhas. E 3 ponto alto. Eu já vou abrir para mostrar para vocês essa parte aqui. Ó. Então, ficou assim. Ficou o leque, 2 pontos altos, 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos, 2 correntinhas, o ponto V, 2 correntinhas, fiz um ponto alto em cima do primeiro ponto alto. Deixa eu mostrar assim para vocês verem, ó. 2 correntinhas. Então, aqui, ó, depois do ponto V, eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5 espacinho. Depois do ponto V. E um ponto alto. Agora que a gente vai fazer 1, 2, 3. Eu vou fazer 4 correntinhas aqui, ó. 4, tá? Na verdade, aqui eu vou fazer 5 correntinhas. Vou pular os 2 primeiro, vou no terceiro. E passo um ponto alto. Eu vou fazer 2, 3, 4. Aqui eu tenho aquele ponto alto unitário. Entre ele e o grupinho de ponto alto, eu vou fazer um ponto alto. Então, aqui eu fiquei com 5 ponto alto, ó. 1, 2, 3, 4 e 5. Aqui eu não vou fazer nenhuma correntinha. Vou laçar, vou pular esse ponto, vou vir do outro lado e faço um ponto alto. E vou fazer aqui a sequência de mais 4 pontos altos, contando com esse ponto alto, ficarei com 5 pontos altos. Ó, 3, 4 e 5. Pulei 2 pontos aqui, ó, tá vendo? E tá ficando assim. Veja que como tá ficando perfeito, pessoal. Eu estou apaixonado pelo resultado dessa peça. Pelo caimento dela. Ó, fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5. Aí tem o ponto alto aqui, ó. Pulei ele, fiz 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui eu fiquei com 10 pontos altos. Agora, eu vou fazer as 5 correntinhas, igualzinho, ó. 1, 2, 3. Opa. Começar. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Laço, vou direto dentro do leque
e vou fazer o meu leque, que são 3 pontos altos, 1, 2, 3, 2 correntinhas e mais 3 pontos altos. Aqui, como eu já falei, vou falar novamente, vou continuar falando. Finalizei aqui, ó. Coloca na bancada e vê se você está precisando de mais ou de menos, ó. O meu tá perfeito. Ó. Então, agora a gente vai fazer. Depois do leque, a gente vai repetir o que a gente fez aqui, ó. Vou fazer 2 correntinhas. Vou vir dentro desse leque de 2 pontos altos e vou repetir. Leque não, ponto V. 1 a 2 correntinhas. Vou vir em cima do primeiro ponto alto e faço um ponto alto. 1, 2 correntinhas. Vou pular 1, 2. Vou vir, ó, em cima desse ponto alto, em cima desse daqui, ó. Então, vou pular 1, 2. No terceiro, eu faço um ponto alto. 1, 2, 3 correntinhas. Vou pular todo mundo. 1, 2, 3, 4. Vou vir em cima desse ponto. Esse ponto que tá em cima desse ponto aqui da carreira anterior. E faço um ponto alto. 1, 2 correntinhas. Vou pular os dois. E faço um ponto alto. Aqui lembra que a gente tem que ter 5 espacinhos. 2 correntinhas. E vou repetir aqui meu ponto V. Um ponto alto, a correntinha, um ponto alto. 1, 2 correntinhas. E vou finalizar aqui o meu leque. 3 pontos altos. 1, 2 correntinhas. E mais 3 pontos altos. Então, ó, tá assim o meu trabalho, ó. De um canto a outro, essa repetição que a gente fez, que a gente tá trabalhando dentro do espaço do leque, só que aquilo foi se abrindo. Então, ó, a gente fez isso daqui. Daqui até aqui vai ser essa repetição. Então, eu vou seguir fazendo essa repetição por toda a volta, ó. Chegando aqui para fechar, iniciar a próxima volta, na verdade eu vou fechar com ponto baixíssimo na terceira corrente, porque na próxima carreira eu vou voltar a trabalhar com o fio marrom. Finalizei e já iniciei a próxima carreira fazendo um leque. Agora eu vou fazer uma, 2 correntinhas. Vou vir aqui, ó, dentro do ponto V. E aqui eu vou fazer um leque. 1, 2, 3. Uma correntinha. Volto no mesmo espaço e vou fazer mais 3 pontos altos. Ficando assim, ó. 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos. Vou fazer 2 correntinhas. Vou pular esse ponto aqui, ó. Vou vir dentro desse. Vou pular esse espaço, vou vir dentro desse. Vou fazer um leque. Aqui, na verdade, eu vou fazer uma correntinha, senão vai embabadar. Uma correntinha. E vou fazer aqui 1, 2, 3. 2 correntinhas no mesmo espaço. 3 pontos altos. 1, 2 correntinhas. Laço, vou pular esse espaço, vou vir no próximo aqui, ó, e faço 1,
2, 3. 2 correntinhas e mais 3 ponto alto. Ó. Deixa eu ficar assim mais fácil visualizar. Vou fazer apenas uma correntinha, porque senão, ó, vai embabadar. Vocês têm que ter um pouco de essa visão. Ah, na receita tá pedindo duas correntes. Mas aí dá uma olhadinha e vê. Se você colocar duas, embabado. Então, vou colocar uma. E aqui eu vou fazer o meu leque. 2 correntinhas e mais 3 pontos altos dentro do ponto V. Vou fazer 2 correntinhas e vou vir dentro do leque e faço o leque. Duas correntinhas e mais 3 pontos altos. Tenho 2 e 3. Então, ó, vai ficar assim. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 leques, contando com esses dois aqui, ó. Que já era leque. Esses 4 aqui a gente acabou de criar. Deixa. Agora eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Fiz 5 correntinhas, vou medir para ver se dá certinho. Daí deixa eu só organizar aqui minha peça. Aqui, ó, eu fiz 5, vou fazer mais uma, 6 correntinhas. Laço, vou pular 1, 2, 3. A partir do quarto, eu passo 1, 2, 3, 4, 5. É a partir do terceiro, tá, gente? Porque aqui eu preciso ficar com 6 pontos altos. Então, vou pular o primeiro e o segundo a partir do terceiro. Eu vou fazer, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Fiz aqui 6 pontos altos, ó. A gente tá finalizando esse desenho. Ó. Fiz 6 pontos altos, vou fazer 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essas correntinhas eu faço elas folgadas. Vou dentro do leque e vou repetir meu leque. Ó, aqui eu fiz as 6 correntinhas. Vocês colocam o trabalho de vocês na bancada e vê se tá certinho. O meu tá vendo, ó? Deu essa repuxadinha, mas não vai atrapalhar aqui a qualidade do meu trabalho. Então, aqui eu fiz as 6 correntinhas. Fazer novamente que desmanchou. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Laço. E vou repetir aqui os meus leques. 3 pontos altos. 1, 2 correntinhas. E mais 3 pontos altos.
Eu espero que vocês estejam entendendo. Caso vocês não estejam entendendo, é só deixar aí nos comentários que eu tomo o maior prazer em responder. Olha que lindeza. Agora, a gente vai repetir o que a gente fez no outro lado. 2 correntinhas, vou dentro do ponto V e faço meu leque de 3 pontos altos. 1, 2 e 3. 2 correntinhas e mais 3 pontos altos. Pessoal, eu tô fazendo de um leque ao outro porque é só repetição. Porque se eu for fazer toda a volta, aí o vídeo vai ficar muito extenso. Eu acredito que do jeito que eu tô fazendo, tá dando para entender claramente. Caso vocês não conseguirem entender, é só deixar aqui nos comentários ou me chamar no Instagram. Tem o link aqui no perfil. E lá eu respondo vocês com o maior prazer. Aqui também eu respondo, tá bom, pessoal? Uma, 2 correntinhas, pula esse espaço, vou no próximo. E aqui também eu vou ficar com um bloquinho de 4 leques. 3, 2 correntinhas e mais 3 pontos altos. Uma correntinha. Vou vir dentro do leque e vou fazer leque. Dentro do leque não, pessoal. Dentro do ponto V eu vou fazer leque. 3 pontos altos, uma correntinha. Mais 3 pontos altos. Faço 2 correntinhas dentro do leque. Eu vou repetir o leque. Mostrar pra vocês como é que tá ficando e vou dar continuidade. Então, eu fiz com vocês aqui, ó. De um leque ao outro, eu fiz com vocês. Olha, tá ficando assim. Olha a lindeza. Isso aqui, pessoal, vai ficar mesmo porque por causa do tamanho da nossa peça. E olha que detalhe que tá ficando show. Então, ó, dúvida, é só voltar o vídeo. Aqui, ó, nesse espacinho de um leque ao outro, a gente ficou contando com os leques daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 6 leques. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A mesma quantidade aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E quando chegar em cima do desenho aqui em cima, ó, a gente pula 2 e vamos fazer aqui o grupinho de 6 pontos altos. Vou trabalhar o restante da minha peça fazendo essa repetição. Chegando aqui, eu fecho com ponto baixíssimo e volto para a gente dar continuidade. Finalizei a carreira e já iniciei a próxima fazendo aqui o leque. Essa carreira, ela praticamente vai ser repetição da carreira anterior. Vou fazer 1, 2 correntinhas, vou vir dentro do leque e vou repetir leque. São 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Aqui eu tenho uma correntinha, então eu vou fazer apenas uma correntinha, tá bem? Eu vou vir e vou fazer aqui, ó, leque sobre leque. São 3 pontos altos. Gente, o meu suporte, eu bato, ele fica tremendo. Por isso que balança. E passo aqui 3 pontos altos. Faço, ó, fiz 2 leques, fiz essa aqui, ó, da coluna e fiz mais 2 leques. Agora eu vou fazer uma correntinha. Vou vir aqui, ó, nesse espaço e faço um ponto baixo. Uma correntinha e repito o leque.
A única diferença aqui, ó, é que a gente vai fazer essa correntinha aqui de separação e fazer esse ponto baixo. Faço as 3 correntinhas. Opa, os 3 pontos altos, ó. Faço uma correntinha e vou vir em cima do último leque, fazer leque. Vou fazer até chegar aqui, ó. Ó como ficou. Agora, eu vou fazer 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Laço, vou pular os 2 primeiro. E vou fazer aqui 3 pontos altos. Um ponto alto para cada ponto de base. Três pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faço 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Laço. E vou vir em cima do leque, repetir o leque. 3 pontos altos. 2 correntinhas. E os 3 pontos altos. E aqui, pessoal, ó como tá ficando. A gente vai fechar aqui, ó. Vamos fechar. Então, aqui a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez aqui, ó. Vou fazer as 2 correntinhas. 1, 2 correntinhas. E vou repetir aqui o meu leque. Que são 2 pontos altos. 3 pontos altos. 2 correntinhas. E mais 3 pontos altos. Uma correntinha. Vou no próximo leque, vou repetir o leque. 3 pontos altos. Aqui, ó, sempre que a gente fizer 2 leques, 3 leques, contando com esse aqui, ó. A gente não vai contar. É aqui. 1, 2. E aí, em cima desse espacinho aqui onde a gente tem, ó, a gente vai fazer um ponto baixo. Então, aqui eu tô fazendo o segundo leque. Eu vou fazer uma correntinha apenas. E vou vir aqui, ó, e faço um ponto baixo. Agora, eu vou seguir fazendo ponto baixo. No total, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sempre nesse daqui, ó. 1, 2, 3. Nesse espacinho aqui, eu faço ponto baixo. E assim, eu vou fazer por toda a volta, pessoal. Eu acho que não vai ficar dúvida. Inclusive, eu vou dividir esse vídeo em 2 etapas, para não ficar muito cansativo. Infelizmente, ficou grande porque eu preciso ensinar passo a passo. Então, não adianta eu fazer um vídeo mais curto e vocês não entender o que de fato eu estou passando. Então, vai ser assim essa carreira, ó. A mesma quantidade que foi a carreira anterior, eu faço nessa. Uma, 2 correntinhas. E mais 3 pontos altos. Vou explicar aqui pra vocês direitinho, ó. Aqui, desse canto a esse aqui, ó. É uma parte, tá vendo, ó? Aí ele abriu, ele abriu. Então, aqui a gente vai fazer 1, 2, 3 leque. Nesse espacinho aqui em cima, ó, do grupinho de 11 ponto alto,
bem aqui em cima, a gente faz a correntinha, ponto baixo. E vamos fazer novamente 1, 2, 3. Fiz as 6 correntinhas, 3 ponto alto, 6 correntinha e repeti tudo que eu fiz aqui, desse lado, eu fiz nesse. E essa vai ser a repetição por toda a volta. Então, eu vou seguir fazendo essa repetição, vou finalizar minha carreira, trocar de cor e a gente vai se encontrar no próximo vídeo para finalizar essa videoaula. Espero vocês na próxima aula.